O sol nascia sobre Lisboa, derramando sua luz dourada sobre os telhados de telhas vermelhas, enquanto as gaivotas dançavam nos céus com um canto suave, como se anunciassem o nascimento de uma alma extraordinária. Era o ano de 1195, e em uma casa nobre, entre tapeçarias bordadas e muros de pedra, nascia Fernando Martins de Bulhões, que mais tarde seria conhecido como Santo Antônio de Pádua. Seu choro de recém-nascido parecia harmonizar com o murmúrio do Atlântico, aquele mar imenso que já desde pequeno o chamava para horizontes distantes. Desde seu berço, as mãos cuidadosas de sua mãe o acariciavam, enquanto seu pai, um cavaleiro respeitado, o observava com orgulho. Lisboa, cidade de comerciantes e guerreiros, de igrejas e praças, se estendia além das janelas, mas o pequeno Fernando parecia ter o olhar fixo em algo invisível, como se dentro dele já ardesse uma centelha de eternidade. A infância de Fernando se passou entre as riquezas próprias de sua classe, mestres que lhe ensinavam a ler latim, jardins perfumados onde ele corria sob o céu, banquetes onde os relatos de cruzadas e conquistas preenchiam as noites. No entanto, havia nele uma estranha tristeza, uma melancolia suave, que nem os jogos, nem as festas conseguiam dissipar. Muitas vezes era encontrado nas capelas, ajoelhado diante das imagens de Cristo, perguntando em silêncio: é só isso? Não existe algo maior, algo mais puro do que essas riquezas e essas paredes douradas? Certa noite, enquanto as estrelas cintilavam sobre Lisboa e o vento do mar acariciava as muralhas, Fernando saiu sozinho ao jardim. Levantou os olhos para o firmamento e sussurrou: Senhor, mostra-me o caminho, mostra-me o que queres de mim. E naquele instante, embora não houvesse voz nem sinal visível, seu coração sentiu um estremecimento, como se o próprio céu tivesse respondido. Uma chama se acendia, tênue, mas viva, que o levaria a deixar tudo, absolutamente tudo, para seguir o Mestre. Esta é a história de Santo Antônio de Pádua, o santo que conquistou não com espadas nem coroas, mas com palavras de fogo e milagres de amor. O frade que pregou aos peixes, que converteu hereges com sua doçura, que devolveu a esperança aos pobres e que, séculos depois, continua sendo invocado por milhões como o santo das causas impossíveis. Um homem que, deixando para trás o luxo e a fama, tornou-se pequeno para ser grande, tornou-se pobre para ser rico, tornou-se de todos para pertencer apenas a Deus. Lisboa resplandecia sob o sol do meio-dia, com suas ruelas de pedra vibrando de vida. Mercadores anunciavam especiarias, artesãos batiam metais ao ritmo de martelos e os sinos das igrejas salpicavam o ar com notas de bronze. No meio dessa cidade de contrastes, em uma casa senhorial perto do Castelo de São Jorge, crescia o pequeno Fernando Martins de Bulhões, cujos olhos grandes e pensativos pareciam guardar segredos que nem ele mesmo sabia decifrar. Fernando, filho de uma família nobre, não conhecia a escassez nem a fadiga do povo. Seu pai, cavaleiro a serviço do rei, era um homem de palavra firme e exigências precisas, enquanto sua mãe, dama piedosa e generosa, lhe transmitia desde o berço os ensinamentos de Cristo. Nos amplos salões decorados com tapeçarias, entre bíblias iluminadas e crucifixos de marfim, o menino aprendia a ler os salmos e a recitar orações, mas o que mais o fascinava eram os relatos de mártires e santos, essas almas valentes que haviam deixado tudo para seguir o Senhor. Certa tarde, enquanto passeava pelo jardim do palácio da família, Fernando parou ao lado de uma fonte de mármore. As águas claras refletiam seu rosto e, de repente, ele se viu pensativo, como se em seus traços infantis já surgisse um destino profundo. Sua mãe o observava de um banco próximo. "Em que pensas, meu filho?" perguntou suavemente.
O menino levantou o olhar e disse: Mãe, como a gente sabe que está fazendo o que Deus quer? A mulher sorriu com ternura e acariciou seus cabelos. Você sabe quando seu coração arde ao fazer aquilo, quando sente que, mesmo no esforço e no sacrifício, há uma alegria que não vem do mundo. Fernando guardou essas palavras bem fundo em sua alma. Os anos passaram, e enquanto outros jovens de sua idade treinavam com armas ou sonhavam com torneios e conquistas, ele preferia o silêncio das capelas, as bibliotecas do convento próximo, ou as conversas com os cônegos agostinianos, cujos hábitos negros e rostos serenos lhe traziam uma paz estranha. Pouco a pouco, foi crescendo nele uma certeza. Seu lugar não estava entre banquetes e cortes, mas na busca incansável por Deus. Quando completou 15 anos, Fernando falou com seu pai numa noite iluminada pelas velas do salão. Pai, quero entrar para o mosteiro de São Vicente, junto dos cônegos regulares. O cavaleiro, surpreso, deixou cair a faca sobre a mesa. Um mosteiro? Mas, filho, você é de sangue nobre. O mundo espera suas conquistas, não seu confinamento entre paredes frias. Fernando olhou para ele com serenidade. Pai, minha alma deseja algo que nem armas nem honrarias podem me dar. Quero servir a Deus, quero buscá-lo com todo o meu coração. O pai, vencido pela firmeza do filho, baixou a cabeça. Se essa é sua decisão, meu filho, que o Senhor te guie. Assim, Fernando abandonou o esplendor de seu lar e se mudou para Coimbra, onde os cônegos regulares abriram-lhe as portas. Ali, entre cânticos litúrgicos e estudos de teologia, sua inteligência floresceu. Os livros se tornaram sua paixão. As escrituras, os padres da igreja, os tratados de filosofia e moral enchiam seus dias e noites. No entanto, algo dentro dele permanecia inquieto, como se a sabedoria não fosse suficiente para saciar a sede que ardia em seu peito. O ar de Coimbra carregava um perfume de pergaminhos antigos e incenso queimado, enquanto Fernando, com apenas 20 anos, percorria as galerias do mosteiro de São Vicente. As paredes de pedra fria guardavam séculos de saber, mas nem as letras mais refinadas, nem as interpretações teológicas mais sutis conseguiam apagar a chama que ardia em seu coração. Algo o inquietava, algo o chamava para além dos textos. Toda noite, ao se recolher em sua cela, os pensamentos o perseguiam. Seria esse o caminho para o qual Deus o havia destinado? Ou será que o esperava uma entrega ainda maior? Certa tarde, enquanto o sol declinava sobre os telhados avermelhados da cidade, Fernando ouviu um alvoroço na entrada do mosteiro. Saiu até o claustro e viu chegar uma pequena comitiva franciscana, frades de hábito áspero, descalços, rostos marcados pelo vento e pelas viagens. Carregavam consigo as relíquias de 5 mártires recém-trazidos do Marrocos. Os corpos, mutilados e desgastados, eram recebidos por uma multidão silenciosa, enquanto o superior do convento os abençoava. Entre os presentes, Fernando sentiu o peito apertar. Uma voz interior retumbava em sua alma. É isso que você procura, é isso que você deseja. Naquela noite, Fernando não conseguiu tirar da mente as imagens daqueles homens. Em sua oração, ajoelhado diante do crucifixo de madeira gasta, murmurou: Senhor, eles deram a vida por ti. Eu vivi cercado de conforto, de estudos e palavras, mas minha alma tem sede. Onde me queres? O que me pedes? No dia seguinte, vencendo sua timidez, aproximou-se de um dos frades franciscanos, um homem simples de olhos brilhantes. Irmão, o que os trouxe até aqui? O frade o olhou com calor humano. Viemos honrar nossos irmãos que morreram por Cristo. Viajamos para testemunhar a fé deles. Fernando respirou fundo. Diga-me, como é a vida de vocês? Pobreza, irmão,
sorriu o frade. Pobreza, simplicidade e obediência, mas também liberdade, uma liberdade imensa. Pregamos Cristo onde o Espírito nos leva, e se preciso for, entregamos a vida. Fernando sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Poucos dias depois, apresentou-se ao seu superior. Padre, tomei uma decisão. Disse com uma calma que escondia a agitação interior. Quero deixar os agostinianos. Quero ingressar na ordem dos frades menores. O prior franziu a testa. Tem certeza, filho? Aqui você tem prestígio, segurança, estudo. Vai trocar isso pela incerteza de uma ordem mendicante? Fernando assentiu, decidido. Meu coração não está aqui. Está lá fora, com os pobres, com os que precisam ouvir a palavra de Deus. Assim, deixando para trás o nome que o acompanhara toda a vida, Fernando vestiu o hábito franciscano e adotou um novo nome, Antônio, em homenagem a Santo Antão, o grande monge do deserto. Sua transformação foi radical, do claustro acadêmico para a inclemência das estradas, dos pergaminhos iluminados para o pó das aldeias humildes, do silêncio dos estudos para a voz ardente do pregador. Antônio ardia de desejo de ir para as missões. Seu sonho era partir para o Marrocos, encontrar os muçulmanos e pregar o evangelho, mesmo com risco de vida. Quando finalmente recebeu a permissão, não hesitou. Embarcou cheio de entusiasmo, deixando para trás Portugal, sua terra natal, para abraçar o desconhecido. Contudo, Deus tinha outros planos. Nas costas africanas, Antônio adoeceu gravemente. Seu corpo debilitado não suportou o clima, e os superiores, pesarosos, decidiram enviá-lo de volta. As águas agitadas do Mediterrâneo golpeavam o casco do navio como tambores de guerra. Antônio, fraco e encharcado, se agarrava às tábuas, os lábios murmurando salmos, enquanto as ondas os arrastavam para longe das costas africanas. O que deveria ser sua viagem missionária ao Marrocos terminou em naufrágio. A doença o obrigara a embarcar de volta, mas o mar, caprichoso, o lançou nas costas da Sicília. Quando acordou na areia, cercado por frades humildes que o socorriam, compreendeu que Deus o havia desviado de seus planos, e ele aceitou, com o coração ferido, mas submisso. Nos meses seguintes, Antônio permaneceu no pequeno convento de Messina, ajudando na cozinha, recolhendo lenha, rezando em silêncio. Ninguém sabia que aquele frade calado, de olhos profundos, era um brilhante teólogo formado entre os melhores mestres de Coimbra. Antônio guardava seus conhecimentos, convencido de que Deus o queria escondido. Mas o Espírito Santo tinha outros planos. Um dia, em Forli, durante um encontro entre frades franciscanos e dominicanos, o pregador designado não pôde comparecer, e o superior pediu que algum irmão improvisasse uma reflexão. Os frades se entreolharam, desconfortáveis. Então, o superior olhou para Antônio, que estava ao fundo, quase invisível. Irmão Antônio, quer compartilhar algumas palavras? Antônio, surpreso, hesitou por um instante, mas obedeceu. Levantou-se lentamente, caminhou até o centro e começou a falar. O que se seguiu foi como um rio transbordando. As palavras brotavam de Antônio com uma eloquência irresistível, uma mistura de sabedoria e paixão que deixou todos maravilhados. Citava as Escrituras com precisão, iluminava os textos com exemplos vivos, e sua voz, quente e firme, mantinha a assembleia presa a cada frase. Quando terminou, um silêncio profundo tomou conta da sala, seguido por um murmúrio de admiração. "Quem é esse homem?" sussurravam alguns frades. "De onde saiu esse pregador?" A notícia correu como o vento. Logo, São Francisco de Assis, o poverello, ouviu falar daquele jovem frade português que ardia em palavras de fogo. Francisco, sempre prudente, decidiu conhecê-lo. Num encontro simples, sob uma oliveira nas colinas de Assis,
Os dois homens se encontraram. Francisco, pequeno, magro, de barba grisalha, olhou fixamente para Antônio. Irmão, me dizem que você sabe ensinar. Antônio inclinou a cabeça humilde. Nada sei, senão pela graça de Deus. Francisco sorriu, com aqueles olhos brilhantes que misturavam ternura e astúcia. Então vá, Antônio, ensine os irmãos, pregue ao povo. Faça isso com o coração de um pobre, não com o orgulho de um sábio. Antônio sentiu um fogo nascer em seu peito. Assim farei, Padre Francisco, disse em voz baixa. Farei por amor a Cristo. E assim começou sua missão pelas terras italianas. Antônio percorria povoados e cidades, de Pádua a Rímini, de Verona a Bolonha, pregando em praças, igrejas, estradas. Sua fama crescia como um vendaval. As pessoas se aglomeravam para ouvi-lo. Os comerciantes abandonavam seus postos. Os soldados largavam suas armas. As mães traziam seus filhos doentes. Sua voz, forte e clara, era capaz de alcançar os últimos recantos. E sua palavra, doce mas firme, tocava até os mais endurecidos. Um dia, em Rimini, ao ver que os hereges não queriam escutá-lo, Antônio voltou-se para o mar. Já que os homens não querem me ouvir, falarei aos peixes, exclamou. Ajoelhou-se na praia e começou a pregar. E, segundo contam, milhares de peixes surgiram à superfície como se o escutassem. A multidão, ao ver o prodígio, caiu de joelhos, vencida pelo milagre. Outro dia, um herege desafiou sua fé, negando a presença real de Cristo na Eucaristia. Antônio, calmo, propôs uma prova. Deixariam uma mula sem alimento por 3 dias, e depois a colocariam diante de um feixe de feno e diante da hóstia consagrada. Quando chegou o momento, o animal, em vez de se lançar sobre o feno, ajoelhou-se diante da Eucaristia. O povo explodiu em aplausos e muitos se converteram naquele dia. Mas não eram apenas milagres e palavras. Antônio era um homem de coração compassivo, próximo dos pobres, protetor dos humildes, defensor das viúvas e órfãos. Ia às prisões, consolava os enfermos, reconciliava inimigos. Não buscava fama nem aplauso, buscava almas, corações, vidas transformadas. Enquanto viajava, Antônio escrevia sermões cheios de poesia e profundidade, que séculos depois seriam reconhecidos pela Igreja como verdadeiros tesouros de sabedoria. Tornou-se o primeiro mestre de teologia dos franciscanos, formando gerações de frades que continuariam seu trabalho. E em cada cidade, em cada canto, as pessoas diziam a mesma coisa. É um santo, é um homem enviado por Deus. Antônio, no entanto, apenas sorria, levantava os olhos ao céu e murmurava no segredo do coração: Senhor, não a minha glória, mas a ti, que fazes maravilhas entre os humildes. Os sinos de Pádua ecoavam sobre os telhados, chamando uma multidão que já lotava a praça muito antes de Antônio chegar. Era um mar de rostos, comerciantes deixando suas balanças, camponeses com as mãos ainda cobertas de terra, mulheres com crianças no colo, idosos apoiados em bengalas. Todos esperavam pelo frei franciscano, cujo nome era sussurrado por toda a Itália como um eco de esperança: Antônio, o pregador de fogo. Quando ele apareceu, caminhando descalço entre o povo, com seu hábito simples, os murmúrios cessaram. Tinha o rosto fino, os olhos ardentes e uma calma que parecia envolver tudo ao redor. Subiu numa pequena plataforma improvisada, levantou a mão pedindo silêncio e começou a falar. Não precisava gritar. Sua voz era clara, quente, e cada palavra caía como semente em terra sedenta. Irmãos, disse ele, de que vos servem as riquezas, se endurecem o coração? De que serve o poder, se esquece os pobres? Olhem para Cristo, que sendo Senhor se fez servo, que sendo rico se fez pobre por nós. As palavras deslizavam pela multidão como línguas de fogo.
Homens que haviam chegado rindo agora enxugavam lágrimas. Mulheres que tinham vindo por curiosidade apertavam o peito, sentindo algo acender bem no fundo da alma. As crianças olhavam fascinadas para aquele frei que parecia falar não só com a boca, mas com os olhos, as mãos, com todo o ser. Um dia, durante uma pregação em Bolonha, um homem tentou interrompê-lo, gritando do fundo da multidão: "Mentiroso, charlatão, onde estão as suas provas?" Antônio olhou para ele com uma doçura desconcertante. "Irmão, não te peço que acredites em mim. Peça a Deus que toque teu coração. Quando sentires o amor dele, não precisarás de provas, porque a fé arderá dentro de ti." E assim, com paciência e amor, Antônio foi conquistando corações. Ao terminar cada jornada, voltava ao convento, ajoelhava-se em silêncio e sussurrava: "Senhor, que eu diminua e tu cresças. Que tudo o que eu faça seja para a tua glória, não para a minha." Sua vida era marcada por milagres que o seguiam como uma sombra luminosa. Contava-se que devolvia a saúde a enfermos com uma simples oração, que crianças desaparecidas eram encontradas por seus pedidos, que os pecadores mais duros se quebravam ao ouvi-lo. Um homem, desesperado porque seu filho pequeno havia caído num poço, correu para buscá-lo. Antônio inclinou-se, rezou sobre o poço e logo a criança foi encontrada sã, retirada das águas como uma oferta viva. Mas talvez seu maior milagre fosse o efeito de suas palavras. Não eram apenas discursos, eram um sopro do Espírito. As multidões saíam transformadas, reconciliadas, mais decididas a amar e perdoar. Numa noite, um irmão do convento espiou pela fresta da porta de sua cela. Antônio estava ajoelhado e sobre seus braços brilhava uma figura luminosa, o menino Jesus, que sorria para ele e o abraçava. Quando Antônio percebeu que era observado, a luz desapareceu suavemente e ele, sem raiva, apenas sorriu e disse: "O Senhor só se deixa ver por amor, nunca por curiosidade." Antônio sabia que seus dias estavam contados, a intensidade de sua vida o havia desgastado. Mas, longe de temer, preparava-se com alegria. "Irmão meu", disse ele a um jovem frade que o ajudava, "logo irei ao encontro do amado. Quando isso acontecer, não choreis por mim, cantai, porque para mim começará a verdadeira vida." E assim, enquanto seguia pregando, Antônio ardia como uma chama que sabia que logo voltaria à sua fonte, o coração mesmo de Deus. As paredes do convento de Pádua guardavam um silêncio reverente enquanto Antônio escrevia. Era noite. A lamparina de óleo projetava sombras tremeluzentes sobre a escrivaninha, e o frade, inclinado sobre pergaminhos, traçava palavras que, séculos depois, ainda brilhariam com luz própria. Antônio não era apenas pregador. Havia sido nomeado mestre, o primeiro mestre de teologia dos franciscanos, por mandato do próprio São Francisco. Mas ele não ensinava para exibir erudição, ensinava para aproximar as almas de Deus. Cada aula era uma dança entre a razão e o amor. Antônio explicava as Escrituras com uma clareza que deslumbrava, usando parábolas, exemplos e metáforas tão vívidas que até os irmãos menos letrados compreendiam sua profundidade. Um dia, um jovem frade, sobrecarregado pela densidade dos textos, lhe perguntou: "Irmão Antônio, como você consegue tornar palavras difíceis tão claras?" Antônio sorriu suavemente. "Quando se fala do coração, irmão, o coração do outro entende, mesmo que a mente ainda não alcance." As multidões continuavam a se reunir em massa para seus sermões. As praças de Pádua enchiam-se antes mesmo do amanhecer, e quando Antônio subia ao púlpito, até os pássaros pareciam silenciar. Sua voz percorria campos e ruas, denunciando as injustiças dos poderosos, defendendo os pobres,
clamando por misericórdia aos caídos. O povo o chamava de o martelo dos hereges, por sua capacidade de desmontar erros, mas os que o conheciam bem sabiam que ele era, antes de tudo, um homem de ternura. Um comerciante avarento, aprisionado pela própria cobiça, aproximou-se um dia de Antônio e confessou: "Irmão, guardei tanto para mim que temo não saber mais como abrir a mão." Antônio pegou uma moeda da bolsa, segurou-a à luz e disse: "Veja, esta moeda brilha agora, mas quando você morrer, a quem iluminará? Guarde tesouros no céu, irmão. Dê a quem precisa e verá como sua alma se enriquece." Sua fama chegou aos ouvidos do Papa Gregório IX, que o chamou a Roma para ouvi-lo. Quando Antônio pregou diante da Cúria Papal, a sala ficou mergulhada em um assombro reverente. Ao final, o Papa exclamou: "Sendo tão jovem, já sabes tanto. Sem dúvida és a Arca da Aliança." Antônio, corado, inclinou a cabeça. "Santidade, tudo o que sou é puro dom. Sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor." Mas Antônio não apenas escrevia nem pregava. Ele cuidava dos mais humildes. Fundou hospitais, defendeu mulheres injustiçadas, lutou contra os agiotas que afundavam famílias em miséria. As mães vinham pedir sua bênção sobre os filhos, os presos o buscavam para encontrar consolo, e os camponeses esperavam sua passagem, como se espera a chuva sobre a terra seca. Numa tarde, enquanto caminhava pelo campo, um ancião se aproximou com lágrimas nos olhos. "Irmão Antônio, perdi a fé. Já não sei se Deus me escuta." Antônio segurou suas mãos trêmulas. "Irmão, quando você já não consegue orar, deixe que eu ore por você. Deus não mede a força das suas palavras, mas a abertura do seu coração." Em seus escritos, Antônio derramou reflexões sobre a misericórdia divina, a beleza escondida no simples, a fidelidade de Deus mesmo nas quedas humanas. Esses sermões, preservados pelos irmãos, tornaram-se séculos depois verdadeiros tesouros da Igreja, levando-o a ser proclamado Doutor da Igreja, título reservado apenas aos mestres mais brilhantes e santos. Mas Antônio seguia caminhando sem parar. Dia após dia, ano após ano, pregava, ensinava, amava, gastando-se sem reservas. Sabia que a vela que arde mais intensamente se consome mais rápido. E em cada sermão, em cada aula, em cada oração, plantava sementes que floresceriam muito depois de sua partida. Ao anoitecer, ao voltar para o convento, ele parava sob o céu estrelado e murmurava: "Senhor, te dou graças por este dia. Se me deres outro, viverei para ti. E se não, que minha alma corra para teus braços como a criança corre para o pai." O corpo de Antônio, antes ágil e resistente, começava a se curvar sob o peso dos anos e de tantas jornadas incansáveis. Já não podia percorrer as aldeias como antes, nem suportar longas horas de pé nos púlpitos, mas seu espírito ardia como nunca. Nos dias finais, o frade retirou-se para um pequeno eremitério em Campo Sampiero, perto de Pádua, sob a sombra de uma grande nogueira que lhe servia de refúgio. Ali, entre simples celas de madeira e o sussurro do vento nas folhas, preparava-se para o último encontro, o abraço definitivo com o amado. Os irmãos o cercavam com ternura. Um deles, Frei Lucas, costumava se aproximar todas as tardes para ajudá-lo a caminhar. "Irmão Antônio, quer que eu leia um salmo para você?" perguntava preocupado ao vê-lo tão exausto. Antônio, com um sorriso suave, balançava a cabeça. "Não, Lucas, deixe-me ouvir o salmo das árvores. Elas cantam sem palavras e suas folhas me falam do paraíso." Apesar das forças diminuídas, ele continuava ouvindo confissões, dando conselhos, abençoando crianças, consolando os aflitos. Sabia que não lhe restava muito tempo, mas aceitava isso com serenidade. Numa noite,
Enquanto os frades rezavam as vésperas, Antônio levantou a cabeça e uma luz suave iluminou seu rosto. Segundo os testemunhos, naquele momento, apareceu o menino Jesus em seus braços, abraçando-o com ternura. Quando os irmãos abriram a porta, a visão desapareceu, e Antônio, sorrindo, apenas disse: "Ele me visitou, e logo virá me buscar." A última viagem foi feita em uma carroça puxada por bois. Ele quis voltar a Pádua, mas ao chegar a Arcela, nos arredores da cidade, sentiu que suas forças o abandonavam. Deitaram-no em uma cela simples e ali, rodeado por seus irmãos, pediu que cantassem o hino Gloriosa Senhora. Seu rosto estava pálido, mas sereno, como quem espera por um amigo querido. "Irmão Antônio", sussurrou Frei Lucas, segurando sua mão. "Quer mais alguma coisa?" Antônio abriu os olhos e, com voz fraca, respondeu: "Vejo-o, meu senhor. Vejo o amado." Foram suas últimas palavras. Aos 36 anos, após uma vida breve, mas incendiada como uma tocha, Antônio entregou sua alma ao Criador. Os irmãos choraram, o povo inteiro se comoveu, e a notícia de sua morte correu como um raio pelas cidades e aldeias. No dia seguinte, multidões chegaram para tocar seu hábito, beijar suas mãos, arrancar pequenos pedaços de sua túnica como relíquias. O clamor do povo era unânime: "Santo! Santo já! Antônio é santo!" Os milagres começaram imediatamente. Cegos recuperavam a visão, enfermos saravam ao invocar seu nome, corações endurecidos encontravam o caminho do perdão. Apenas um ano depois, o Papa Gregório IX o canonizou, em uma cerimônia onde os fiéis gritavam de júbilo. Ele se tornou um dos santos mais rapidamente canonizados na história da Igreja. E assim, Antônio, o jovem nobre que deixou as riquezas, o frade que abraçou a pobreza, o pregador que incendiou a Itália com sua palavra, o mestre que iluminou mentes e o santo que abraçou o menino Jesus, tornou-se um dos padroeiros mais amados da cristandade. A partir de então, em qualquer lugar onde alguém perdesse algo, um objeto, uma causa, um caminho, a esperança, rezaria-se ao santo de Pádua, ao buscador incansável, ao homem que encontrou Deus e nos ensinou a todos a buscá-lo. Seu túmulo na Basílica de Pádua continua recebendo milhares de peregrinos todos os anos, que chegam com preces, lágrimas e promessas. E entre os muros perfumados de incenso, seu espírito parece sussurrar a cada um: "Não tenhas medo de buscar, não tenhas medo de amar, não tenhas medo de perder tudo por aquele que é o tudo." A cidade de Pádua guarda um silêncio reverente quando a noite cai. Entre as colunas de sua majestosa basílica, onde as velas tremeluzem como estrelas cativas, repousa o corpo de Santo Antônio. E, no entanto, quem se aproxima para rezar junto ao seu túmulo, sente que ali não há apenas ossos antigos nem mármore frio. Ali pulsa, invisível, o coração ardente de um homem que nunca deixou de buscar. Antônio não foi um santo distante nem inatingível. Foi um jovem que renunciou ao conforto de uma cuna dourada, um frade que abraçou a pobreza com um sorriso, um mestre que não desprezou ensinar o mais simples, um pregador que falou com palavras de fogo às multidões e que, quando estava sozinho, sussurrava seu amor ao menino Jesus. Foi, acima de tudo, um buscador incansável. Do rosto de Deus, da alma perdida, do pecador desviado, do pobre que precisava de consolo, daquele que havia perdido a esperança. Ao longo dos séculos, Antônio tornou-se o santo das causas perdidas. Não apenas por ajudar a encontrar chaves desaparecidas ou cartas perdidas, mas por devolver o mais profundo: a fé quebrada, a confiança ferida, a paz do coração. Em cada canto do mundo, desde humildes capelas do interior até as grandes catedrais, erguem-se imagens suas, com o lírio na mão, o livro do Evangelho aberto,
o menino Jesus nos braços e sempre, sempre, aquele olhar terno e ardente que parece dizer: você não está sozinho, ainda há caminho, ainda há luz. E aqui Antônio não ficou preso às páginas da história. Ele permanece vivo em cada oração murmurada por um idoso que busca forças, em cada mãe que lhe suplica por um filho perdido, em cada jovem que pergunta ao céu qual é seu propósito, em cada pobre que confia em sua intercessão. Seu nome é um eco eterno que atravessa os séculos, lembrando-nos que, quando nos sentimos perdidos, basta voltar o rosto para Deus, e sempre haverá um caminho de volta. Assim, a história de Santo Antônio de Pádua não termina. Ela se escreve todos os dias, em cada canto onde uma alma o invoca, onde um coração o chama, onde um sussurro ao céu pronuncia seu nome. Porque Antônio, o santo que deixou tudo para encontrar o tudo, continua sendo para nós o irmão, o guia, o amigo que nos ensina a buscar sem cansar, a amar sem medida, a confiar mesmo quando tudo parece perdido. Que ao ouvirmos sua história, não o vejamos apenas como um personagem do passado, mas como um companheiro do presente. Que o invoquemos não apenas para encontrar o que perdemos, mas para não nos perdermos de nós mesmos. Que, como ele, tenhamos a coragem de arder de amor e de ser buscadores incansáveis do rosto de Deus. Santo Antônio de Pádua, buscador incansável, pregador ardente, amigo dos pobres, espelho de Cristo, rogai por nós.